primeira questão do nosso exercício seria essa. A figura abaixo mostra um flash ou um instantâneo de um trem de ondas que se propaga em uma corda para a direita e com uma velocidade constante. Aí tem essa ilustração e a pergunta: pode-se afirmar então que A. O período da onda é L. Será que o período da onda é esse L aqui? Na verdade, esse L se refere ao comprimento da onda, que nós já observamos isso nos nossos estudos, que o comprimento vai de uma crista, essa pontinha, né, essa bolinha preta na letra A, até outra crista, que é a bolinha preta. O que é o período? É o tempo de oscilação de uma onda. Olha o que seria o período. Esse seria o período, ó, o tempo de uma oscilação da onda. Ela foi para baixo, depois teve um picozinho e depois voltou e bateu de novo naquela linha do meio, que é a direção de propagação da onda. Certo? Então, isso é o período. Então, a letra A está errada. Letra B. O comprimento da onda é L sobre 3. Esse é o comprimento da onda? Não, o comprimento da onda é o L. De uma crista até outra crista, ou de um vale, que é esse pontinho mais fundinho aqui, ó, até o outro vale, que é esse pontinho mais fundinho aqui. Isso é o comprimento da onda. Esse L sobre 3 seria a amplitude da onda, né? É metade ali do tamanho total da onda, né? Então, o L sobre 3 é a amplitude da onda. Então, tá errado a letra B. A letra C, a velocidade instantânea do ponto D da corda é vertical e para baixo. Sim, a direção da velocidade de uma onda, ela acompanha a velocidade de um raio, por exemplo, né? Na direção vertical e para baixo. Então, o ponto D está na direção, a velocidade, né, da onda ali nesse ponto D é vertical, né, em pé, e para baixo, a direção de um raio, por exemplo. Certo? Então, a letra C está correta. A amplitude da onda é L? Não, o L é o comprimento, gente. E letra E, a velocidade instantânea no ponto C da corda é nula. Não. Também está errada essa afirmação da letra E. Então, esse daqui é o número 1. A resposta correta é a letra C, né? A velocidade instantânea do ponto D da corda é vertical e para baixo. Vamos para o número 2. As ondas eletromagnéticas no vácuo são todas idênticas com relação... E agora, vamos ver a resposta certa. Será que é a amplitude, o comprimento da onda, a frequência, o período ou a velocidade de propagação? Então, número 2, a resposta correta, com certeza, é a letra E. Porque as ondas eletromagnéticas no vácuo sempre vão ter a mesma velocidade de propagação, que é até representada pela letra C, que a gente já conhece desde o ano passado que nós estudamos sobre isso. É a velocidade de propagação da onda no vácuo, das ondas eletromagnéticas. 3 vezes 10 elevado a 8. Então, já sabe que no número 2 a resposta correta é a letra E. A velocidade de propagação de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo são idênticas. Vamos para o número 3. Vários instrumentos musicais emitem a mesma nota. Um espectador consegue distinguir a nota emitida pelos diferentes instrumentos por causa da... E aí, quem sabe música, será que sabe responder essa? Será que é por causa das frequências diferentes, das alturas diferentes, dos timbres diferentes, dos comprimentos de onda diferentes ou dos períodos diferentes? Qual seria a resposta certa? Então, a resposta dessa é a letra C. Vai depender dos timbres, porque os timbres são diferentes. Então, o espectador vai conseguir distinguir a nota emitida pelos diferentes instrumentos por causa dos timbres diferentes. Mas o que é um timbre? Para a gente poder entender. Quem estuda música, logicamente, já vai saber um pouco, porque o som, gente, também são ondas. Ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos. Vamos entender o que é o timbre rapidinho? Então, essa ilustração aí é a onda bonitinha, né? Que a gente aprende na escola, né?
toda bonitinha, mas nem todas as ondas têm um formato assim. Aí, se vocês observarem bem nessa explicação, eu achei bem interessante que é resumido e dá pra gente entender um pouquinho. Cada onda sonora, ela apresenta um formato característico que vai depender do material que produz o som. Então, nem todas as ondas são bonitinhas assim, não. Isso é o que vai definir o timbre do som. Timbre é o que diferencia dois sons de mesma frequência. Às vezes tem a mesma frequência, mas vai ficar um pouco diferente por causa do material. Olha só, por exemplo, a nota Dó tocada no violão tem um som diferente da nota Dó tocada no teclado ou no violino, é a mesma nota, mas os instrumentos possuem timbres diferentes. Olha só alguns exemplos, ó. A voz humana, olha as ondas produzidas pela voz humana. Olha do piano, olha do violino. Então, são ondas com formatos diferentes, né? Isso é o timbre. Então, apesar da nota às vezes ter a mesma frequência, mas o instrumento, né, o material que é feito o instrumento, vai fazer com que o timbre dela saia diferente. As ondas vão ser produzidas de forma diferente. E a pessoa que já tem o ouvido apurado vai conseguir identificar melhor essa diferença. Então, vai depender dos timbres. Por isso que os músicos, eles vão conseguir identificar a nota, porque eles já vão entender o timbre que está sendo produzido, certo? Por causa do material que é feito os instrumentos. Questão número 4. A figura representa a propagação de dois pulsos em cordas idênticas e homogêneas. A extremidade esquerda da corda na situação 1, que é essa daqui, ó, está fixa na parede, está presa na parede. Na situação 2, ela está livre para deslizar com atrito desprezível ao longo de uma haste. Então, aqui na situação 2, ela pode ir para cima e para baixo. Né? A cordinha, ela está livre para deslizar. Identifique a opção em que estão mais bem representados os pulsos refletidos nas situações 1 e 2. Então, se houver um pulso nessas cordas, qual seria a situação mais correta? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Então, se ela receber um pulso, ela estando presa, né, no lado esquerdo aí, a primeira situação, a primeira posição que ela vai ficar vai ser essa daqui, ó, da letrinha B. Essa situação aí, essa é a correta. Se ela estiver solta, ela vai ficar nessa posição se ela receber o pulso. Então, a resposta correta é a letra B. Número 5. Número 5, a figura representa essa figura aqui. E essa figura representa, num determinado instante, o valor de um campo elétrico E associado a uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo ao longo do eixo X, correspondente a um raio de luz de cor laranja. A velocidade da luz no vácuo vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Podemos concluir que a frequência dessa luz de cor laranja vale em hertz aproximadamente. Vamos ver qual é a frequência dessa cor laranja. Essa daqui é a questão número 5. Vamos ver o que foi dito no exercício. Nós temos esse gráfico que mostra a velocidade de uma onda eletromagnética. Nós já sabemos que a velocidade de uma onda eletromagnética ela é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. No exercício também já falou que esse eixo X aqui, ó, da velocidade da propagação que colocou aqui, é 10 elevado a 7, 10 elevado a menos 7 metros, né, do comprimento. Então, esse eixo aqui do comprimento, 10 elevado a menos 7 metros. Mas o que foi dito? Foi perguntado agora qual vai ser a frequência dessa onda, né? Então, vamos ver qual vai ser a frequência? Bom, com esses dados que nós já temos, eu já tenho a velocidade
Se eu olhar no gráfico, eu vou achar também o comprimento, que é representado pelo lambda. É só olhar no gráfico. Vamos fazer então. Então, já dá para saber que nós vamos usar essa fórmula. Velocidade é igual a lambda. Deixa eu colocar mais para cima aqui para a gente poder enxergar melhor. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Então, qual vai ser a minha velocidade? Bom, se é a velocidade de uma onda no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8. O meu lambda, vamos olhar no gráfico. Comprimento de uma onda vai de um vale até o outro vale, ou de uma crista até a outra crista. Então, vamos contar aqui do vale que tá mais fácil aqui pra gente poder visualizar, ó. Então, aqui eu tenho uma metade desse quadrinho, ó. Cada quadrinho desse, pelo que a gente tá vendo, ó, vale 1 metro. Né? Aqui, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, que no final falou que esse eixo está medido em metros, né? 10 menos 7, 10 elevado a menos 7 metros. Está escrito isso ali na figura do exercício, que aqui não deu para desenhar tudo porque não cabe direitinho na tela desse celular. Mas está em metros. Então, vamos ver quantos metros nós temos aí de comprimento. Então, ó, daqui desse vale até esse vale, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos fechados. Mais meio aqui e meio aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, meio e meio formam 1. 6 quadradinhos fechados. Então, eu tenho de comprimento 6 vezes 10 elevado a menos 7. Por que eu coloquei esse 10 elevado a menos 7? Porque aqui no exercício falou que esse eixo aqui está medido em 10 elevado a menos 7 metros. Está escrito isso no exercício. Então, por isso que eu contei o número de quadradinhos e coloquei vezes 10 elevado a menos 7, certo? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, meio e meio, 6. 6 quadradinhos fechados ao todo. Vezes a frequência, que eu ainda não sei, vou descobrir. Então, troca de lado, 6 vezes 10 elevado a menos 7F, e o 3 vezes 10 elevado a 8 vem para esse lado de cá. Vai trocar de sinal, mas automaticamente vai multiplicar por menos 1 e vai ficar tudo positivo de novo. Então, já pode deixar assim com o sinal trocado tudo positivo, tá bom? Então, o F vai ficar aqui sozinho. O 3 vezes 10 elevado a 8 continua aqui. E esse 6 vezes 10 elevado a menos 7 vem para cá dividindo. Divide primeira parte que não tem a base 10. 3 dividido por 6 vão dar 0,5. Vezes 10. O que eu faço na divisão com os expoentes? Repete a base, que é o 10. E pega os expoentes e diminui os expoentes. Então, vai ficar 8 menos 7. Então, troca o sinal, né? Vai ficar 8 mais 7. Deixa eu colocar pra cá pra gente poder ver o que eu tô fazendo. Que saiu da tela, eu nem observei. Vou colocar mais pertinho aqui pra gente poder fazer e ter uma boa visualização, né, gente? Senão não adianta, né? 3 dividido por 6, igual eu falei, 0,5. Na divisão, a gente repete a base e diminui os expoentes. Vai ficar 8 menos 7. Diminui os expoentes. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 8 mais 7. 8 mais 7 vai dar 15. Então, vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a 15. Então, essa é a minha frequência, Hertz, que é a unidade de frequência. Certo? A resposta, então, é a letra E, 0,5 vezes 10 elevado a 15. Ok? Espero que tenha entendido. Vamos para a próxima questão, que é o número 6. O número 6 fala de uma figura, né, que representa uma onda periódica propagando-se na água. A onda está representada de perfil. A velocidade de propagação desta onda é de 40 metros por segundo e cada quadradinho possui 1 metro de lado. Determine
Vamos ver o que nós temos que determinar. O comprimento da onda, a amplitude da onda, a frequência da onda e o período de oscilação do barquinho sobre a onda. Então, nós temos que calcular as 4 características. Vamos lá. Para a gente calcular nessa questão, primeiro, o comprimento dessa onda. É bem simples de calcular o comprimento. Por quê? Você não vai precisar nem usar aquela fórmula da velocidade, né? Igual a lambda vezes frequência, que nem falou a frequência aqui. Então, não tem como você usar essa fórmula. Se tivesse falado a frequência, teria como. Porque até já falou a velocidade, que são de 40 metros por segundo. Mas não tem a frequência, então você vai olhar o que você tem no exercício. Já falou que cada quadradinho desse, do gráfico, vale 1 metro. Então, se você sabe que o comprimento de uma onda vai de uma crista até a outra crista, onde está o barquinho, ou de um vale até o outro vale, basta você contar quantos quadradinhos tem até chegar uma crista até a outra, você vai saber o comprimento, que está em metros. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, o comprimento dessa onda serão 8 metros. Simples assim. Vamos para a letra B. A amplitude. A amplitude também é bem simples. É a distância do eixo principal até a parte mais elevada da onda, até a crista. Então, quantos quadradinhos eu tenho? Ó, o eixo tá aqui, ó. 1, 2. Então, eu tenho 2 metros de amplitude. Só contar os quadradinhos que vai do eixo. Ó, o eixo principal tá aqui. Até a crista da onda, ou até o vale da onda. Então, a amplitude são 2 metros. Letra C. Perguntou a frequência, né, da onda. Qual seria essa frequência em hertz? Vamos ver o que eu tenho para calcular a frequência. Eu já tenho a velocidade? Sim, a velocidade já foi dada no exercício. A velocidade que foi dada no exercício são de 40, tá em metros, beleza? Não precisa de converter, né? Já está em metros por segundo. Já tenho o comprimento, que são 8 metros, ou o meu lambda, né? Comprimento é a mesma coisa que o lambda. Agora só falta achar a frequência, então eu vou usar a fórmula da ondulatória, né? A fórmula fundamental da ondulatória, a equação fundamental. Lambda vezes a frequência. Velocidade 40, lambda 8 e a frequência é o que eu vou descobrir. Então, vou fazendo aqui do lado para ficar mais fácil a gente ver. 8F passa para o lado de lá, 40 para o lado de cá, virou uma equação. F vai ser igual a 40 dividido por 8, que vão dar 8. 8 Hz é a frequência dessa onda. 8 não, 5 Hz, né, gente? Porque 40 dividido por 8 vai dar 5 Hz. Fiquei com 8 na cabeça. 5 Hz. Então, essa é a frequência da minha onda. Agora, falta calcular o período. Letra D pediu pra gente calcular o período. Como que eu calculo o período? É o número da a oscilação, né? O tempo de oscilação que a onda levou. O período é simples de ser calculado. O período é representado pela letra T e é 1 dividido pela frequência. Ou seja, 1 dividido por 5, que vão dar 0,2 segundos. Então, esse é o período da minha onda. Então, essas são as fórmulas, né? A fórmula do período é essa. A equação fundamental da ondulatória da velocidade é essa. E simples assim esse exercício do barquinho. Vamos para o próximo. Questão número 7. A velocidade do som na água em comparação com sua velocidade no ar é maior, menor, igual, diferente, pois não é possível dizer se é maior ou menor, dependendo da frequência do som que se propaga. É maior, gente. Por quê? A onda do som é uma onda longitudinal, ou seja, o fator físico da matéria influencia na sua propagação. Logo, ela vai se propagar mais rápido nos meios sólidos, depois nos meios líquidos
e mais lentamente nos meios gasosos, como o ar. Por exemplo, a velocidade do som, gente, na água é de 1.450 metros por segundo. Isso é 4 vezes mais do que a sua velocidade no ar. No ar, a velocidade é mais ou menos 343 metros por segundo. Então, na água, ela se propaga muito mais rápido. A velocidade do som na água é muito mais rápida do que no ar. Cerca de 4 vezes mais. E outro fator também que influencia é a temperatura. Quanto mais alta for a temperatura, mais rápido o som vai se propagar. Certo? Então, a resposta aí seria a resposta A, porque o som na água se propaga mais rápido do que as ondas sonoras no ar. Número 8. Uma onda com frequência de 10 Hz se propaga com uma velocidade de 400 metros por segundo. Qual o seu comprimento de onda? Vamos ver? Na questão 7, nós já temos a frequência, que são de 10 Hz, 10 Hz. O Hz é a unidade de frequência, não pode esquecer. E nós já temos a velocidade de 400 metros por segundo. Qual é o comprimento? Então, lambda. Novamente, nós vamos usar a equação fundamental da ondulatória, né? Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Já falou a velocidade, o lambda eu vou descobrir e a frequência já tem. Então, troca de lado, 10 lambda é igual a 400. Lambda, só para lembrar, é a unidade, o símbolo, né, do comprimento da onda. Então, lambda vai ser igual a 400 dividido por 10. Aqui, gente, quando troca de lado, troca de sinal, mas automaticamente ia trocar o sinal dos dois. Então, ia ficar menos, depois ia multiplicar por menos 1, ia ficar mais nos dois de novo. Então, já fiz direto. 400 dividido por 10, corto 0. 40 dividido por 1, 40 metros. Esse é o comprimento da minha onda. Vamos para o próximo exercício. Desculpa, gente, esse era o exercício 8, né? Agora que nós vamos para o 9. Questão 9. Quando uma corda de violão é colocada em vibração, gera no ar, em sua volta, uma onda sonora que caminha com uma velocidade média de 340 metros por segundo. Sim, é a velocidade do som no ar. Se uma corda vibrar com frequência de 510 Hz, qual será o comprimento da onda sonora que se propagará no ar? Então, vamos ver qual vai ser o comprimento. Então, vamos ver o que nós já temos no exercício. No exercício número 9, nós já temos a velocidade, 340 metros por segundo. Nós já temos também a frequência, de 510 Hz. Tem que calcular o comprimento, que é o lambda. Então, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Velocidade, 340, lambda vezes a frequência, 510. 510 lambda é igual a 340. Só trocar os lados, né? Porque a parte que tem, a parte literária, né? Ou seja, a parte que tem a letra fica antes do igual, a parte que não tem a letra depois do igual. Lambda vai ser igual a 340 dividido por 510. Pode cortar os zeros, então vai ficar 34 dividido por 51, que vão dar aproximadamente 0,66. Daqui é o símbolo do aproximadamente, tá bom? Então, essa daí seria o nosso comprimento, metros, né? Porque é o comprimento, então está em metros. Vamos para o número 10. O eco de um grito é ouvido por uma pessoa 5 segundos após ela ter gritado. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 330 metros por segundo. Calcule a distância que se encontra a pessoa da superfície onde o som foi refletido. Na verdade, gente, a maioria dos livros eles usam a velocidade aproximada do som no ar de 340 metros por segundo. Nesse exercício, ele colocou 330. Então, vai depender muito do tipo de exercício, tá? Mas, geralmente, o mais usado são 340 metros por segundo. Nós vamos usar o que está aqui no exercício, que foi tirado de uma questão de vestibular. Vamos resolver, então, a questão número 10.
Nessa questão especificamente, apesar de falar de ondas, eu não vou usar a equação fundamental da ondulatória. Mas aqui já me deu algumas coisas importantes. Já me deu uma velocidade, 330, né? Metros por segundo. Já me deu um tempo de propagação, né? Um ΔT ou um T, tanto faz, de 5 segundos. E falou que foi um eco, né? O eco de um grito. Então, a pessoa estava aqui. Aqui tinha algum obstáculo, uma parede, talvez, um morro. E a pessoa gritou e o grito voltou. Porque o eco é assim, né? Ele vai e volta até o ouvido da pessoa, certo? Então, vamos ver. Não falou nada de frequência, não falou nada de comprimento de onda, só falou de eco, velocidade e distância. Quando fala de distância e tempo, eu me lembro de uma fórmula que eu aprendi lá no primeiro ano, que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, ou Deus, tudo vê. Distância, tempo, velocidade. Aqui nós temos velocidade, distância e tempo. Esse ΔS nada mais é do que a distância, e o ΔT é o tempo. Eu posso fazer desse jeito ou desse jeito, Deus tudo vê, tá bom? Então, vamos resolver com o que a gente tem. Já tenho velocidade, vocês preferem com qual fórmula? Essa ou essa? Acho que ΔS, ΔT é o que o pessoal mais, né, usa, é o que está mais comum. Então, vamos com ΔS sobre ΔT. Velocidade 330, distância é o que eu preciso descobrir, e o ΔT é o tempo que foi dado, 5. Então, o que eu faço? Multiplico em cruz. Aqui é como se tivesse 1, então vai ficar ΔS igual a 330 vezes 5. ΔS vai ser igual a 1.650 metros. Só que 1.650 metros é a velocidade, né? É a distância do som que bateu e voltou. A pergunta do exercício é a distância em que se encontra a pessoa da superfície onde o som foi refletido. Então, só quer saber essa primeira distância daqui até aqui, né? Ou a distância que o som foi e voltou, não. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ter que dividir por 2 esse valor que eu achei, que esse valor que eu achei é da distância do que foi e voltou do eco. Mas eu só quero a distância até a superfície. Então, eu vou dividir esse valor aqui por 2 e fica tudo beleza. 1.650 dividido por 2 vão dar 825. 825 metros. Tá bom? Esse é o valor. O que eu poderia ter feito aí para não ter que dividir esse valor no final? Eu poderia ter dividido o valor do tempo, porque 5 segundos foi o eco, né? Total. Eu poderia ter colocado só metade, que foi o som até chegar na superfície, 2,5, né? 2,5, que seria o valor do tempo. Também daria certo, que aí ficaria 330 vezes 2,5, que é metade de 5. Aí daria já logo os 825. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Vamos para o 11 agora. Questão 11. O som mais agudo é um som de maior intensidade, maior frequência ou maior velocidade de propagação? A resposta A não é, porque não tem nada a ver maior intensidade, a intensidade não tem nada a ver com a frequência do som. Letra B, menor intensidade. A B também nada a ver, porque intensidade e frequência de som não estão interligados. Maior frequência, sim, porque quanto maior a frequência, mais agudo o som é. Menor frequência, não, está errado. Maior velocidade de propagação, então não está relacionada a velocidade de propagação com o fato do som ser mais agudo ou mais grave. Na verdade, a velocidade de propagação está relacionada com o meio em que o som se propaga. E isso sim vai interferir, né, na velocidade dele, o meio em que ele se propaga. Vamos ver o número 12. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som.
Vamos para o 12. Coloque falso ou verdadeiro. Tanto o som quanto a luz são ondas transversais, verdadeiro ou falso? Então, não, essa primeira é falsa, porque o som é uma onda longitudinal e a luz é uma onda transversal. Tanto o som quanto a luz podem se propagar no vácuo? O som é uma onda mecânica, não se propaga no vácuo. A luz é uma onda eletromagnética, pode se propagar no vácuo. Então, é falsa. Tanto a velocidade do som quanto a da luz dependem do meio de propagação. Verdadeira, é a única que é verdadeira. Então, eu espero que esse exercício tenha esclarecido.